Iniciaremos agora o capítulo 5, Natureza, Ambiente e Qualidade de Vida, Ásia, Oceania e Europa. Mas primeiro, vamos começar com o continente asiático e suas linhas gerais. O continente asiático é o maior continente do mundo, com a área de 44.397.460 quilômetros quadrados, incluindo parte da Rússia e da Turquia, que nós sabemos que está entre dois continentes, o europeu e o asiático. Aí parte desses países estão dentro do continente asiático, a Rússia e a Turquia. Ele começa tocando a parte europeia, passando por os mares que cortam a África e contornando o continente da Oceania. Como tem uma extensão muito grande, tem também uma das maiores populações existentes sobre a Terra, tendo países como a própria China a possuir quase 2 bilhões de habitantes, uma população muito volumosa, dentro de um território também muito grande. Mas isso não quer dizer que só porque ele é grande, ele tem que ter muita gente. As Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul também tem um grande contingente populacional, mas tem uma dimensão por quilômetro quadrado muito pequena, que comparado à China, vamos dizer que não tem espaço para tanta gente viver, mas mesmo assim vive. Comparado a toda a população mundial, europeia, americana, africana, da Oceania, esse é o continente que possui mais gente e também diversidade cultural, possuindo vários tipos de religião, como a budista, a hindu na Índia, que é a cultuação de vários deuses hindus, a budista, a cultura de Buda, onde é muito comum na China, no Japão, nas Coreias, na Tailândia e vários outros países que têm a cultura budista e a religião de cultuação a Buda presente. Na Índia já é um pouco mais diferente, porque tem a religião hindu e também tem os muçulmanos do Islã. Tem também cristãos ortodoxos, cristãos católicos. Tem também os vários outros, os protestantes e assim por diante, e vários outros tipos de culturas e línguas também, né? São várias línguas, desde o cantonês ao russo, ao coreano, ao japonês, o inglês, o espanhol, a língua dos colonizadores, né? Que esse foi um continente onde a partilha deste mesmo foi muito engendrada por o continente europeu e seus países desbravadores e conquistadores dessas terras. O relevo do continente asiático apresenta a maior altitude média do mundo, em razão principalmente das cordilheiras do Himalaia e do Kunlun, que circundam o planalto do Tibete, conhecido como o teto do mundo. São as partes mais altas do mundo. Quem nunca ouviu falar das pessoas tentando ir ao topo do mundo, subindo o Himalaia, né? E às vezes morrendo por causa dessas subidas não tão previstas, né? Porque acontecem imprevistos por ter o ar rarefeito e ser muito frio.
Trata-se de um relevo complexo que apresenta todas as principais formas, montanhas antigas e jovens, bem como planaltos, planícies e depressões, onde a gente pode se debruçar mais dentro do livro didático e através de pesquisas suplementares a descrição melhor desses tipos de relevos e de onde ficam mais ou menos esses tipos de planalto. Os principais rios do continente são esses listados, principalmente os chineses, que possuem principalmente o Yangtze-Kiang, ou Azul, maior rio da Ásia. Nele está construída a maior hidrelétrica do mundo. Todo mundo sabe que é uma hidrelétrica, mas se não souber posteriormente a gente vai saber todos os tipos de produção energética, e uma delas é a hidrelétrica. Temos também o Ganges, que apresenta uma grande concentração populacional ao longo do seu curso, é considerado um rio sagrado para a religião hindu. Como eu disse, a Índia é um país de maioria hindu e muçulmana. Os hindus têm como rituais colocar algumas coisas ou fazer alguns rituais dentro do rio, ou o próprio ritual de sepultamento. Eles colocam no rio Ganges, que é uma coisa sagrada para eles. Então ele tem conotações, além de ser um rio grande, perene, essas coisas, ele tem uma conotação religiosa. E vamos para o Tigres e o Eufrates, o amigo de vocês nesse momento, porque além de geografia tem história também, vocês devem lembrar, que é os dois rios que banham as planícies da Mesopotâmia, garantindo solos bastante férteis, que, se vocês se lembrarem um pouquinho das aulas de história do 6º ano, a gente vai se lembrar da Mesopotâmia, que tem o nome por causa desses dois rios, que significa terra entre dois rios, Tigre e Eufrates, as margens do berço da civilização. Já o clima do continente asiático é bem diverso e um dos climas mais extremados que existe, porque ao mesmo tempo que tem os desertos, tem também as regiões polares geladas, o frio e o calor extenso. Por causa da grande extensão do território, diversos tipos de relevos, latitudes, correntes marítimas e das massas de ar, o continente asiático possui grande variedade de climas e paisagens vegetais, é como eu disse. É claro que não vai nascer uma coisa que nasce no deserto, vai nascer na região polar, é impossível. Então, a diversidade é muito grande, tanto vegetal quanto de latitudes e massas de ar, chuvas, monções, essas coisas. Na Ásia Meridional e no Sudeste Asiático predomina o clima tropical. Nas partes mais ali para a Índia, uma parte da China, onde esse clima ele produz fenômenos chamados monções, que são chuvas torrenciais que inundam todos os anos essas partes do globo. O verão, junho a agosto, é quente e chuvoso. No inverno predomina o frio e seco e a época de estiagem. Não é comparado ao Brasil, que a gente tem épocas não tão bem definidas. Lá, em alguns países, é possível ver essa definição do quente, do chuvoso, do frio, essas coisas. No sul da Ásia predominam as florestas tropicais nas áreas mais úmidas e as savanas nas áreas semiúmidas. Encontramos na Ásia setentrional os climas polar e frio, associados à presença da tundra e florestas de coníferas. Na Ásia Central aparecem climas áridos e semiáridos, com ocorrência de estepes.
No extremo oriente, há o domínio dos climas temperados e subtropical, com destaque para as florestas temperadas e subtropicais. No Oriente Médio, predomina o clima árido, com formação de desertos. Se temos na Ásia o maior continente do mundo, temos na Oceania o menor continente do mundo, do globo, onde a maioria do seu território é formado por ilhas, pequenas ilhazinhas, aproximadamente 400.000. Um dos países mais famosos, que a maioria pode ter ouvido falar, é a Austrália. Essas ilhas, elas podem ser agrupadas em 3 grandes conjuntos. Melanésia, conjunto de ilhas localizadas a nordeste da Austrália, habitadas predominantemente por povos negros. A Micronésia são pequenas ilhas localizadas a sudoeste do Japão, entre a linha do Equador e o Trópico de Câncer. E a Polinésia, correspondente ao maior número de ilhas localizadas entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Se tem como um continente novo, um novo continente, porque ele foi colonizado somente no século XVIII, enquanto os outros foram muito anteriores, como a Mesopotâmia, foi lá no início das civilizações, como todos nós sabemos. Ele foi muito recente, por isso que ele é considerado um novo continente e também um dos menos populosos do mundo, né? Do nosso globo. O relevo da Oceania é dividido em 4 regiões geomorfológicas: o do Pacífico, os geossinclinais da Tasmânia, o escudo australiano e o arco melano-zelandeses. Como podemos ver nessa imagem, onde apresenta os tipos de relevos: planícies, depressões, planaltos montanhosos e principais rios. Nessa imagem, nessa parte verde, as depressões e as planícies centrais. Nessas partes amarelas, os planaltos ocidental. E nas mais alaranjadas, os planaltos montanhosos, onde ficam as cadeias montanhosas da Oceania. No que diz respeito ao clima, podemos ver um clima árido, semiárido, tropical, tropical úmido e subtropical, denominado através das cores. E podemos ver também os tipos quando acontecem as precipitações, as chuvas. Quanto à vegetação, tem as florestas tropicais úmidas, as florestas subtropicais, as de eucalipto, as savanas, deserto, que é uma boa parte, o semideserto e o estepe. São os tipos de vegetação contidos na Oceania, principalmente na Austrália, que é a região mais extensa e também uma das mais populosas da Oceania. Partimos agora para a Europa, o continente mais famoso que possamos estudar, onde muitos acontecimentos, muitas guerras, muitas revoltas, muitas revoluções deram início, muitos marcos históricos, principalmente a escrita da própria
Geografia e historiografia tiveram pontos principais vistos em um certo momento, pelos olhares europeus. Mas vamos principalmente para o relevo. Elevado com cadeias montanhosas ao sul, desgastado com planaltos elevados e médias altitudes ao norte e planícies. Podemos destacar melhor os pontos e ver detalhes melhores através do livro didático e pesquisas suplementares que podemos fazer para ter um conhecimento maior sobre os tipos de relevo, com mais detalhes, com mais paciência, para vermos bem onde se estende, em que países se estendem esses tipos de relevo e o que desencadeia em cada país esse tipo de relevo existente, onde podemos ver dessa forma aqui, ó, a Europa tocando a Ásia aqui para esse lado, onde vê os montes Urais e a fronteira natural com a Ásia, né? Onde se pode ler as regiões montanhosas, as planícies onde ficam mais ou menos. Mas é como eu disse, a gente pode ver com mais detalhes, lendo, assistindo documentários e vendo os pontos que lhe interessam mais. A respeito do clima, temos um clima semiárido, temperado, mediterrâneo, influenciado pelo mar Mediterrâneo, frio e polar, que é mais ao norte, por causa da proximidade com o Ártico. E as correntes frias e quentes, que de alguma forma interferem em relação às chuvas, em relação ao frio, ao calor, essas coisas. Como podemos ver, a maioria da Europa, a maior parte, tem o clima temperado como principal. E os países que são banhados em suas margens pelo Mediterrâneo têm a influência maior do Mediterrâneo. Já os países semiáridos são os que partem para o lado mais do desértico, perto da África e da Ásia. E o frio polar, aqueles que têm mais proximidade com o Ártico, né? O Círculo Polar Ártico, pendendo para a parte asiática da Sibéria também, as partes mais frias e polares. Quanto à hidrografia, no continente europeu ele não existem rios extensos ou grandes bacias hidrográficas. Por serem em geral rios de planície, são, no entanto, intensamente utilizados para navegação. A gente pode ver alguns deles aqui. O mais famoso é o Danúbio, o Reno na França, o Tamisa na Grã-Bretanha, entre outros. Mas esses são os mais falados, tanto na história quanto na geografia, que são os que entraram para marcos históricos: o Rio Sena, o Rio Reno, muito importante na França, que é navegável, é importante, nasce nos Alpes da Suíça, desce para a planície da Alemanha, separa a França da Alemanha, que é importante por ser um marco divisor de fronteiras, né? O Danúbio, um rio de integração internacional,
corta 7 países: Alemanha, Áustria, República Tcheca, Hungria, Sérvia e Montenegro. Romênia e Bulgária. E deságua no Mar Negro. São muitos os rios, mas só alguns navegáveis, outros afluentes, outros de grande importância, como marco divisor de fronteiras, como o próprio Reno, como disse. Já a vegetação europeia, ela tem influência do relevo, do clima, do mar. Como podemos ver, a Europa é cortada por mares, o oceano também está próximo. Então, tudo isso, além de toda a questão climática, né, temperada e essas coisas, interfere na vegetação. Se ela é perene, se ela não é, se ela... E também no tipo de vegetação. No extremo norte da Europa, parte da Noruega, Finlândia, Suécia, norte da Rússia, a latitude também interfere. O clima polar, com a ocorrência da tundra entre as latitudes 49 graus N norte, ocorre o clima frio, em que predominam as florestas de coníferas, chamadas taigas, largamente exploradas na produção de celulose e de papel. Já no centro-oeste aparece um clima temperado oceânico, em função da influência do corrente do Golfo, apresenta verões suaves e invernos pouco rigorosos. É uma região de domínio de florestas temperadas. Já no centro-leste, como clima temperado, a diminuição do fator da maritimidade, os invernos rigorosos facilitam a predominância da vegetação de estepes e pradarias. E no sul do continente, o clima do Mediterrâneo, com verões quentes e secos, ventos do sul que vêm do Saara, invernos suaves pelo bloqueio proporcionado pelas montanhas e chuvosos. E a vegetação que obedece às mudanças climáticas é formada por arbustos. E é uma vegetação mediterrânea. Mas como é um dos países mais populosos do mundo, país não, regiões, continentes, como é um dos continentes mais populosos, a vegetação natural praticamente desapareceu, existindo apenas pequenas áreas vegetais na Europa Central, mais densamente povoada. Quase 70% das florestas originais da Europa já foram desmatadas. As maiores extensões de mata nativa são de coníferas e encontram-se na Suécia e na Finlândia, parte de países que estão mais próximas do Círculo Polar Ártico.